Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação em Cuba, tá? Que continua degradando muito rápido. Já vamos para o quinto dia sem luz na ilha toda, tá? Em toda a ilha está sem luz. De vez em quando volta a luz esporadicamente, depois cai de novo. Eles estão tentando se virar lá, mas o problema é um problema insolúvel. Eles não têm óleo, não têm combustível para rodar a termoelétrica. Sem a termoelétrica funcionando, nada funciona. E para piorar a situação, tá chegando o furacão Oscar, que é um furacão de categoria 1, tá? Não é um grande furacão no final das contas, mas qualquer furacão, meu amigo, na situação que está Cuba, é desesperadora a situação. Vamos entender o que está acontecendo por lá. Começam a surgir muitos protestos por lá também e já começa a repressão violenta. A repressão está funcionando. Isso está funcionando direitinho lá em Cuba, tá? Essa notícia foi sugerida por Milei Turguniev. Lula sofreu traumatismo ucraniano e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, os cubanos continuam passando por apagões prolongados, ou seja, a luz até volta, mas acaba de novo. Na verdade, você tem poucas horas de luz no dia em toda a ilha, né? Houve uma época que isso era comum no interior, mas nas grandes cidades, em Havana particularmente, não, Havana sempre tinha luz. Dessa vez não tem isso, né? É o que eu falo para vocês, existe uma degradação. Cuba sempre foi muito pobre. Desde o golpe do Fidel Castro, a economia da ilha já afundou completamente, o socialismo nunca funciona mesmo, então a economia da ilha nunca caminhou de forma alguma, mas nunca foi tão ruim quanto agora, né? O que eu falo para vocês, as pessoas não têm essa perspectiva. Sempre teve o pessoal que construía aqueles caminhõezinhos com garrafa plástica para atravessar o mar ali de Miami. Eu não sei se vocês sabem, mas de Cuba dá para ver Miami. Você consegue ver, né? Assim, em dias claros, você consegue ver as ilhas ali, as Ilhas Cay, né? Que é no sul da Flórida e coisa e tal. Então o pessoal animava para fazer a travessia, coisa e tal. É uma travessia grande, não é fácil de fazer não, mas dá para ver, né? E sempre teve isso, desde a época da Revolução, mas nunca foi tão grande quanto nos últimos anos. Nesses últimos anos aumentou muito a saída de pessoas lá da ilha, né? E agora, olha só essa pessoa falando aqui, essa senhora falando aqui que eu tenho 74 anos, nunca passei por algo assim. Ou seja, a situação é realmente desesperadora. Primeiro, escassez de água, escassez de alimento. Recentemente, Cuba tinha determinado uma ração mínima de 300 gramas de frango por mês, por pessoa. Tudo bem, tá, gente? Isso daí é a ração dada pelo Estado, tá? Isso é de graça. É a parte, você pode comprar mais, né? Mas o fato é que, cara, 300 gramas de proteína, né, de frango por mês para uma pessoa é muito pouco, não dá para nada, né? Então aqui, ó, essa reportagem aqui é de ontem, tá? Então aqui, ó, 4 dias sem eletricidade, é um absurdo para as crianças e coisa e tal, o pessoal desesperado, as ruas lá em Havana, todo mundo sem luz por ali, um desespero enorme, e começaram a haver protestos em Cuba, o pessoal protestando justamente, reclamando do apagão, da fome e as coisas não funcionando, e o furacão vindo aí, né? Ainda tem o furacão para piorar. Aqui, ó, crise em Cuba, governo reduz carne de frango para apenas 345 gramas por mês. De novo, isso daqui é a ração que as pessoas recebem do governo, tá? Na verdade não é de graça, você tem que pagar por essa carne também, mas você paga um preço subsidiado, é bem baratinha essa carne, né? Se você quiser comprar além disso, aí você tem que comprar com o seu dinheiro. Lá em Cuba é muito difícil, as pessoas são muito pobres, né? Quem tem dinheiro lá, tipicamente é o pessoal, são as famílias que os filhos, por exemplo, foram para Miami, estão trabalhando em Miami, trabalhando nos Estados Unidos, e aí mandam dinheiro para os pais ou para os parentes que estão em Cuba ainda, e aí o pessoal consegue algum dinheiro para conseguir comer alguma carne, porque na prática, isso aí, 300 gramas de carne por mês, de frango por mês, né? Um absurdo isso daqui. Era 455 gramas, né? Foi reduzido para 345 gramas agora. De novo, isso daqui não é o máximo que a pessoa pode comer, não. Ela pode comer mais do que isso, se ela tiver dinheiro para comprar. O problema é que tem muita gente que não tem esse dinheiro, né? Enfim, essa é a situação. Aqui ó, tem as imagens também da água que o pessoal está recebendo. Isso daqui é a água potável lá em Cuba, que em Cienfuegos, que é uma cidadezinha lá no sul de Cuba, a água que o pessoal está recebendo é essa, né? Eles estão botando aqui, ó, água potável que estão recebendo os habitantes lá no centro da ilha, né? O furacão Oscar está passando aqui em Cuba,
então está levando muita chuva, muito vento aqui na região. Tudo bem que é um furacão categoria 1, então não é um enorme furacão, mas ainda assim, para a situação que o pessoal está, uma tragédia completa, né? Aqui, ó, se aprofunda o drama dos que vivem no meio do apagão total. Tenho muita frustração e desesperança, diz a pessoa aqui, porque né, tudo parado, nada funciona e não tem nenhuma perspectiva de melhorar, porque o que eu falo para vocês, eles estão vendendo, aqui no Brasil, se você assistir os jornais tradicionais aí, G1, Globo e coisa e tal, eles estão tratando como se fosse um acidente. Teve um acidente na usina de Cuba, lá na usina que gera energia em Cuba, e com isso está sem luz. Mas não é acidente, é falta de combustível, não tem combustível em Cuba. Isso já está acontecendo há algum tempo, né? Eles já estão racionando isso daí, gastando o resto que eles tinham, e agora a coisa desandou de vez, né? A gente tem aqui imagens do ditador lá, o Dias-Canel, falando aqui do fechamento do governo e mandando a polícia bater nos manifestantes que estão já há 72 horas sem eletricidade aqui, ó. Com estes afanes de entre todos superar as adversidades que em ocasiões, foi particularmente na noite de ayer, algumas pessoas, um mínimo de pessoas, a maioria em estado de embriaguez, se han comportado de maneira indecente. Ele está dizendo que o povo estava embriagado, estava protestando contra o governo que estava embriagado, se portando de maneira indecente, ou seja, ele está querendo que o povo não proteste, embora esteja já há 5 dias sem energia elétrica, né? Esse daqui, ó, é o Aeroporto Internacional José Martí, lá em Havana, em Cuba, aqui, ó, Aeroporto Internacional, tá aqui, ó, o pessoal, está vendo alguma coisa? Pois é, né? Tá sem luz lá, né? Imagina essa situação aqui na sala de espera lá do aeroporto. Aqui as pessoas protestando ali em Cuba, né, por conta da falta de luz, da falta de alimento. Tá aqui. O pessoal revoltado, batendo panela, né? Evidentemente, né? Aqui, ó, isso aqui é o furacão caindo lá em Cuba, chegando lá em Cuba. Olha só as ondas aqui, ó. Isso aqui na cidade de Barbacoa, ondas fortes e coisa e tal. Tudo bem, é um furacão categoria 1, tá? Mas aqui, ó, tem lugar alagado lá, tem cidade ficando alagada. Aqui, ó, segundo o pessoal aqui, Havana sem alimento, eletricidade e alagada agora por conta do furacão também, né? Aqui, ó, mais imagens do furacão Oscar chegando ali. É uma tempestade tropical agora, já caiu de categoria 1 para tempestade tropical, mas ainda é uma tempestade muito grande, tá, gente? Ainda é muito grande isso daqui. Ainda causa muito danos porque justamente Cuba está numa situação calamitosa, né? E agora parece que o regime cubano anunciou a paralisação total do país em TV nacional. Vamos ouvir isso daqui para entender o que eles estão dizendo lá, né? Y a continuación damos lectura a la siguiente nota del gobierno revolucionario. Ante el paso del huracán Oscar por nuestro país y el posterior periodo de recuperación, así como los trabajos que se acometen para el restablecimiento del sistema eléctrico nacional, se decidió suspender las actividades administrativas no imprescindibles y las docentes el lunes 21, martes 22 y miércoles 23 de octubre y mantener los servicios vitales para la población. Eles estão anunciando aqui na televisão, lá com toda a pompa, que devido a problemas na rede elétrica e coisa e tal, que eles estão fechando todas as atividades não essenciais, inclusive escolares, ou seja, não tem escola, não tem nada, para tentar restabelecer o mais rápido possível a eletricidade lá na ilha, né? Nos dias 20, 21, 22 e 23, ou seja, até quarta-feira vão ficar sem luz lá em Cuba, né? E é muito engraçado eles falando, não, que o comunicado do governo revolucionário, né? O pessoal ainda gosta de se chamar revolucionário ainda em Cuba, com todas as merdas que fizeram lá, realmente impressionante, né? Aqui o pessoal reclamando, né, de não ter comida, da comida estragar, porque já falta luz, a luz volta, vai embora e volta. Com isso o pessoal não consegue manter a comida, de noite nada funciona. E o problema é que, agora que parece que conseguiram trazer navios-tanque com combustível, porque o problema é esse, o problema é falta de combustível. Cuba não tem dinheiro para comprar combustível, né? É o desastre completo do comunismo lá. Vamos ver o que vai acontecer com Cuba.
a situação está realmente catastrófica, né? É aquilo que eu falo que é o fim de todo o comunismo, né? O comunismo acaba dessa forma. O problema do cálculo econômico faz com que a economia se torne cada vez menos eficiente. Então, por mais que o governo, mesmo que o governo tivesse as melhores intenções do mundo, quisesse fazer distribuição de renda, quisesse fazer coisas, o problema do cálculo econômico é que o governo simplesmente não tem informações suficientes para conseguir tomar boas decisões. Então ele tenta tomar as decisões possíveis, acaba tomando decisões ruins, que pioram cada vez mais a economia do país, e isso gera um ciclo destrutivo. O governo se viu obrigado a tomar mais decisões drásticas, porque a economia está totalmente quebrada, e na hora de tomar as decisões drásticas, toma decisões ruins, porque não tem as informações adequadas para tomar boas decisões, e com isso piora ainda mais a situação, e esse ciclo vai levando até um momento em que você tem o colapso. Aconteceu com a União Soviética em 91, já aconteceu em Cuba, isso aqui Cuba já está colapsada, já colapsou, já era, não tem mais nada funcionando ali, né? É que, infelizmente, o povo cubano, a maior parte do povo realmente trabalhador já saiu de Cuba, ninguém ficou em Cuba, né? Quem ficou em Cuba é só o pessoal muito pobre, coisa e tal, justamente por quê? Porque a economia já estava quebrada há muito tempo. Todo mundo já viu que esse grande experimento socialista falhou mais uma vez, como falhou todas as vezes que foi tentado no mundo. Governo não resolve problema nenhum. Quanto mais o governo sair da economia, deixar a economia rodar sem ele se meter, melhor para todo mundo. A economia, o livre mercado é perfeito? Não vai ter problemas com o livre mercado? Não, é lógico que vai ter problema com a Enel, vai ter problema com um monte de coisa. Tem problemas no livre mercado também, ninguém está negando isso. A questão é achar que governo resolve esses problemas? É isso, é o grande problema do comunismo. Não, o governo só piora a situação. O livre mercado, ele é imperfeito, mas ele se corrige, né? A Enel vai perder a concessão dela, ninguém mais quer ser cliente da Enel no final das contas. Os problemas se corrigem no livre mercado. No governo, os problemas se somam. Eles vão se somando, e aí quando você vai chegar lá no final, tá uma catástrofe completa. Por isso que o governo tem que sair fora de todas as atividades produtivas. Não é só a distribuição de energia elétrica, não é só a Petrobras, não. O governo tem que privatizar o MEC, o SUS, a segurança pública, o judiciário, tem que privatizar a coisa toda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.